Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como o Caio falou, orando, queria saber qual era, o que Deus queria falar conosco, o título, e o título era exatamente esse: Ah, se o meu povo soubesse. E aí, o passagem que eu já vou começar lendo com vocês, está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. É assim que diz a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe que Pedro, quando falou isso, nós estamos no Novo Testamento, ele está dizendo sobre isso, que nós somos chamados, para que nós somos chamados, e ele está dizendo exatamente para nós os que cremos. Esta é a passagem. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, esta é a passagem. E a finalidade desta escolha, ela é que a gente venha proclamar, que a gente venha contar, falar, testemunhar quem é o Deus que nós servimos. Quais são as virtudes desse Deus? E Ele nos salvou, Ele nos transportou, isso quer dizer mudança, né? Mudança de local, mudança de pensamento, mudança até mesmo de família, porque agora nós temos a nossa, mas aqueles que não têm ainda familiares vivos, mas nós temos uma nova família, mas Ele traz mudanças, inclusive, no nosso caráter, nas nossas motivações interiores. Isso para mim é maravilhoso. Eu não consigo mudar ninguém. Eu não consigo mudar o Caio. O Caio não consegue me mudar. Ninguém muda ninguém, viu? Se você ainda não casou, não pensa nessa. Quando eu casar, ninguém muda ninguém. Só Deus consegue nos mudar. E é por isso que, às vezes, a gente passa algumas circunstâncias, situações que a gente nem entende por isso. Mas essas motivações, essas mudanças que ocorrem, elas têm a ver com algo que é uma palavrinha-chave no Novo Testamento, que se chama novo nascimento. Então, essas palavras que eu li para vocês, que está no livro de 1 Pedro, ela também aparece lá atrás, no Velho Testamento, quando Deus escolhe Israel para ser o seu representante legal no mundo caído, no mundo de trevas. E ele começou essa chamada toda quando ele chama Abrão, que na época era Abrão, depois que mudou para Abraão. Abraão, Deus o tira do seu meio, tira do seu habitat, tira do meio da sua família, da terra que ele morava, da parentela dele, e leva para um caminho totalmente desconhecido. E Abraão realmente resolve seguir a esse Deus. Deus fez promessas para esse homem e ele as cumpriu. Como você sabe, ele prometeu primeiro um filho. Abraão não podia ter filho, mas ele falou que teria um filho. Não apenas um, mas outros iriam também. E seriam tantos, que Deus simplesmente, que é tão prático, falou: olha para o céu, tenta contar as estrelas. Essa será a quantidade, multidão dos teus descendentes. Ele estava contando, falando o que iria acontecer, e ele estava dizendo: olha, vão ser tantos que você não vai conseguir contar. Eu vou levar vocês. Ele também prometeu uma nova terra, uma terra que eles iriam herdar, um novo recomeço, é claro, e por causa deste chamado, não apenas Abraão seria abençoado, mas todas as outras nações, todos os outros povos seriam também abençoados. Deus, com certeza, que não esconde nada de ninguém, não escondeu, inclusive, das lutas que Abraão deveria passar, não apenas ele, mas os seus descendentes. Ele contou, inclusive, que eles seriam feitos escravos, mas que Deus os tiraria daquele cativeiro, e justamente para poder cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Na hora que foi necessária essa libertação, Deus levanta Moisés. E Moisés tinha o papel de retirar o povo do Egito. Moisés também foi usado por Deus de uma maneira para fazer milagres, coisas tremendas. Se você pensar numa pessoa que fez e um povo que viu muita maravilha, esse povo foi justamente Israel. Mas milagre não representa salvação, tá? Haja visto que nós temos 10 leprosos sendo curados, um leproso volta, e este é o único
que é convertido. Não estou indo contra milagre, Senhor, pode fazer, total liberdade, a casa é tua, o Senhor faz como quer, do jeito que quer. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente acha que através de um milagre as coisas vão acontecer. Não é assim. Deus também usou Moisés para trazer juízo sobre aquele faraó, juízo sobre aqueles egípcios, e Moisés foi durante 40 anos usado por Deus para levar aquele povo, para conduzir aquele povo no deserto, para trazer leis, para trazer mandamentos, para trazer estatutos, trazer juízos, porque agora eles tinham um novo Senhor. Antes eles eram escravos de homens, mas agora eles tinham um novo dono. Ele está dizendo, aquelas palavras que eu li aparecem no Velho Testamento, porque ele está dizendo exatamente isso. Vocês agora são minha propriedade peculiar. Isso é a palavra de Deus. Olha que coisa linda que está escrito, Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o versículo 6. Ele diz assim, olha, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O plano de Deus nunca foi escolher uma única tribo, os levitas, para serem sacerdotes. O plano de Deus sempre foi: todos vocês serão meus sacerdotes. Isso é o que a palavra de Deus diz. E sacerdotes, eles teriam um novo reino, um novo rei, mas eles seriam sacerdotes santos. É assim que diz a palavra de Deus. Levítico, capítulo 25, versículo 55. Porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, escravos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por que eu falei servo / escravo? Por uma coisa muito simples. Tudo que você estiver lendo na Bíblia, quando tiver escrito servo, a palavra no original não é servo, é doulos, e doulos é escravo. Antes escravo de homens, agora escravo de Deus. E ele está dizendo, eles são meus escravos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa palavra grega, doulos, aparece 799 vezes só no Velho Testamento. No Velho Testamento. E eu gosto quando a gente pensa sobre isso, e nós vamos meditar um pouco, mas olha que interessante. Aqueles homens, aqueles israelitas, eles foram infiéis a esse novo Senhor, eles se tornaram tanto idólatras, porque eles achavam que a ideia dele, o eu, a vontade dele deveria prevalecer sobre todas as coisas. Isso é idolatria, você colocar alguma coisa no lugar de Deus. E eles achavam que as ideias dele, as vontades dele, os planos dele, eram muito melhor do que de Deus, né? E aí, por causa disso, desta idolatria, eles novamente se tornaram servos, só que agora eles foram servos na Babilônia. E foi preciso que Deus, mais uma vez, levantassem homens para poder tirá-los de lá. Ele tira, e você, conforme está lendo a Bíblia, você vai ver Neemias e Esdras trazendo e fazendo esse papel. Por que eu falei que eles achavam que as suas ideias, seus planos eram melhores do que a de Deus? Porque eles estavam, literalmente, quando o Caio e eu nos convertemos, hoje ele contou coisas de muito tempo, só que você falou que não tinha eletricidade, né? Nossa, velhinho, hein? Coisa séria. Mas olha que coisa interessante, gente. Quando você pensa nesse Velho Testamento, nas coisas que acontecem, nós tínhamos na nossa época de conversão, era um livrinho pequenininho, e ele chamava 4 Passos, e ele levava as pessoas até chegar em Jesus. Mas era interessante que o primeiro, você tinha um trono, e quem sentava nesse trono era Deus. Mas, de repente, em seguida, você tinha um trono, e quem estava sentado era o eu. Então, é a minha vontade, é o meu plano, é meu querer, é o que eu estou pedindo, determinando, era assim.
seguindo seus próprios conceitos, eles foram contra o que Deus tinha, contra a palavra de Deus, e eles chegaram ao cúmulo de até escolher quem eles deveriam adorar, como eles deveriam adorar, aonde eles deveriam adorar. Por isso que eu usei a palavra idólatras. Tiraram Deus do lugar dele e colocaram coisas, pessoas, objetos, criaram outros deuses, e é isso que eles fizeram, e foi por causa disso que muitas vezes eles foram levados para cativeiro. Em outras palavras, a criação querendo se tornar o quê? Vice-deus. Eles queriam ser vice-deus, porque as escolhas minhas são melhores. Reconhecendo o pecado, Deus aí novamente ouve, e novamente mostrando, eu sou o Senhor da vida de vocês, Ele vai e resgata de novo. Aquele povo, ele não estava cumprindo uma palavra que eles disseram no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Olha o que eles falam. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Até brotar a próxima ideia, a próxima vontade, aí começa a fazer de novo, pela insolência, pela independência, pelo orgulho, pela arrogância, é do meu jeito e não do teu jeito. E aí, Deus, cada vez que trabalhava com eles, Ele estava dizendo, vocês têm um novo dono, me sirvam. Vocês têm um novo dono, me sirvam. E eu sei que hoje em dia, queridos, é politicamente incorreto falar sobre escravidão. E eu não estou aqui para falar de escravidão. Porque você falar de escravidão quer dizer que você é escravo de alguém, você é dominado por alguém, você tem que seguir ordens de alguém, né? É assim que você pensa numa escravidão. Um escravo, ele não tem autonomia, ele não tem vontade, ele não tem liberdade, ele não tem direito, ele não tem, ele só tem obrigação e dever. É isso que um escravo faz. E como ele é um objeto, né? Porque ele não sabe o que o seu dono quer, ele simplesmente tem que obedecer. Ele deve obediência a esse dono novo que ele tem, sem hesitar e sem questionar. E aí, muitos desses escravos foram obtidos através de guerras, né? A conquista chegava e eles aí eles eram feitos de escravos, ou através de um pagamento. Um escravo também podia ser comprado. E a única preocupação que esses escravos tinham era realizar o desejo, o interesse do seu novo dono. E então, tudo ia depender do quê? De cair na mão de um dono bom ou mau. E aí a coisa pegava. Como eu disse para vocês, no início dessa pregação, eu comecei a falar deste versículo, agora ele no Novo Testamento. E esse no Novo Testamento, ele está dizendo sobre a tua vida, sobre a minha vida, e como nós devemos ser, o que Deus nos escolheu para ser, qual é o propósito, qual é o objetivo. E aí, você pode estar aí pensando, Raquel, você está querendo dizer que nós somos escravos de Deus? Você é que vai trazer a revelação disso no final, tá? Eu só estou conversando alto, fazendo a tua mente pensar um pouco, para que você chegue à conclusão de como está o seu andar com Deus. Você que tem que responder as coisas. No início do Novo Testamento, aquelas pessoas que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, eles entendiam tanto o que é que Jesus tinha feito por eles, a gravidade de como eles estavam, quem eles eram, que eles não se incomodavam de se dizer sobre si mesmo como escravos. Vocês sabem disso, eles eram dominados pelos romanos, né? Então, quando eles se convertiam, eles sabiam que eles tinham um outro governo, mas agora eles estavam sendo, por causa do sacrifício de Jesus, eles estavam mudando de dono. Antes, escravo de homens, Satanás, até mesmo do pecado. E isso não é uma prioridade de algumas pessoas. Todos nós, sem nenhuma exceção, passamos por isso. Nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, nós tínhamos alguém que nos dominava, e agora esses homens começam a falar de si como escravos de Cristo. Eu vou ler algumas passagens para vocês, só para vocês entenderem aonde eu estou chegando. Paulo sabia tanto que Jesus tinha dito por ele, e ele diz assim em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Se a tua tradução está servo, é para amenizar, tá? Mas no original está doulos. Paulo,
escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A mudança foi tão grande na vida de Paulo, que ele mudou totalmente a sua maneira de ser, de pensar, de fazer. Ele simplesmente agora tinha uma única ambição. Ele simplesmente queria agradar o seu novo dono. É isso que a palavra de Deus diz. Toda a vida de Paulo girava agora em torno deste Cristo que ele havia conhecido. Nada mais importava para ele. E ele chega ao ponto, gente, de falar, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele não estava nem aí. Quando ele está escrevendo para os presbíteros que estão em Éfeso, eu estou agora em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus. Não existe igreja de Caio e Raquel, não existe igreja de homens, a igreja é de Deus. Se tem algum homem, alguma coisa parecendo mais do que Deus, fica com barba de molho, porque a igreja é de Deus. E aí ele fala assim, ele continuando, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu sangue. Se comprou, temos novo dono. É o que a palavra de Deus está dizendo. E aí, também João também sabia o que Jesus fez. Olha a palavra que ele colocou em Apocalipse 1, versículo 5, só a parte B, e o versículo 6. Aquele que nos ama, ele está se referindo a Jesus, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Quando você lê o Evangelho de João, gente, eu fiquei impressionada. Eu fui ler só o capítulo 14 em diante. A quantidade, o Evangelho de João é espetacular. Você quer conhecer Jesus? Ali tem coisas preciosíssimas. Leia o Evangelho de João. Ele está dizendo, mas cada vez que ele vai falar alguma coisa, ele usa Pai. Ele está trazendo para nós uma revelação de quem é este Deus, mas ele não está que você pense, ele está lá em cima, você está... Não, ele está trazendo uma revelação de quem é esse Pai que agora você serve. E ele pega e usa essa expressão sobre ser pai em quase todo esse livro de João. Olha o que está escrito em Tiago também, capítulo 1, versículo 1. Tiago, escravo de Deus. Escravo de Deus, não sou eu, está escrito, e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Eles realmente sabiam o preço que tinha sido pago para o resgate deles. Eles foram comprados, e Jesus os chamou para viver de uma maneira totalmente diferente, para dar continuidade nas mesmas coisas que Jesus fez. Jesus veio para revelar quem? O Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. E agora ele está contando com você, com cada um de nós, para continuar a revelar as virtudes daquele que nos amou e nos chamou para a sua maravilhosa graça. E eles se chamavam escravos, pois para eles era a maneira mais do que adequada de se referirem a si mesmos. Era isso que eles estavam. Não era um problema de imposição, era por gratidão. Quando eu falo que, quando eu me converti, até hoje, graças a Deus, o pregar para poste é o seguinte, aonde você estiver, você fica perguntando, Senhor, o que o Senhor quer fazer com essa pessoa que está do meu lado? Prepara as pessoas que eu vou encontrar hoje. Senhor, eu não sei quem são, mas por certo, se já são suas, elas precisam mais, elas precisam te conhecer mais, elas precisam entender que há um plano, há um propósito para a vida de cada uma delas. E é isso que eles estão falando. Ele está dizendo, e você deveria dizer, como eu também, que é por amor, a glória, a honra, o poder, a majestade, é dele, é por gratidão do que ele já fez por nós. É isso que nós estamos, você foi escolhido de, pensa na quantidade de pessoas que tem nesse mundão, gente. Você foi escolhido para falar desse Deus, para ser representante legal desse Deus, para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Você entende o que é isso?
Então, o padrão, você tem que estar se analisando se vai ser tupiche ou não, se vai ser... Não depende do que você tem que se comparar com você mesmo. Não é para você se comparar com outra pessoa. O que Deus tem feito na minha vida? Eu estou progredindo, eu estou mudando, eu estou sendo transformado, ou eu estacionei, ou eu, pelo contrário, até retrocedi. Então, você que tem que estar respondendo. Aqueles homens, eles deixaram as suas vidas, as suas ideias, seus pensamentos, os valores que eles tinham e mudaram radicalmente de vida. Eles nasceram de novo. Mas por que eles se chamavam escravos e para eles aquilo não tinha nenhum problema? Muito simples, era muito simples, porque para eles era natural aquela vida naquele tempo. Você se lembra, quando você começa a ler os 4 evangelhos e começa a ver as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, muitos deles, eles começam a falar justamente usando explicações onde ele usa a palavra escravo. O escravo não ia ser maior que seu mestre. Eu vou só trazer algumas passagens. Ele diz que o maior dentre vós será escravo de todos. Que matemática é essa? Se eu sou maior, eu tenho, né? Eu sou chefe. Não. O maior tem que ser escravo de todos. Ele falou sobre o escravo fiel, o escravo prudente. Ele falou sobre aqueles escravos que, fazendo bem a obra, eles seriam colocados para cuidar de muitos. Ele disse que aqueles que fossem fiéis seriam recompensados. E se eles perseguiram o mestre, eles que eram escravos também seriam perseguidos. É isso que Jesus estava dizendo. E usando aquele texto dentro do contexto daquela época, eles entenderam e se submeteram a isso. Para eles não era vergonhoso falar, não, eu sou escravo de Cristo. Raquel, você está querendo dizer que a gente tem que falar que é escravo? Calma, nem cheguei lá, está na vírgula, olha que coisa linda. Aí, por causa dessa posição deles, eles começaram a ser chamados de cristãos. O que é um cristão? O cristão é uma pessoa que parece com Cristo. É assim, simples. Se você perguntar o que é um cristão, ou deveria ser, cristão é aquele que parece com Cristo. É assim que é a palavra. Aí nós temos que perguntar, traz isso para nós. E eu? Eu tenho sido reconhecido como um cristão? Esquece se você está sendo reconhecido como cristão numa igreja, tá? Eu estou perguntando no teu trabalho, eu estou perguntando se você está sendo reconhecido na tua escola, na tua profissão, aonde ele te colocar, num hospital, no plano médico, que às vezes está tudo errado, você tem sido reconhecido como um cristão? São perguntas que nós é que temos que fazer. Se sim, se as pessoas veem em você que você é um discípulo, que você é um cristão, que você é um seguidor de Jesus, que você se parece com Ele, nós não podemos ser igual àqueles antigos. Nós não podemos mais viver como eles, achando que a minha vontade, o meu querer, o meu desejo que tem que ser cumprido. Não podemos ser, porque senão nós vamos, através da desobediência, da rebeldia, da arrogância, Deus, é assim que eu quero, o Senhor tem que me dar. Seguir a Jesus é uma porta estreita, foi isso que a palavra de Deus nos ensina, a porta é estreita. Não pensa, venha para Jesus que Ele vai resolver todos os teus problemas. Venha para Jesus que Ele vai pôr sim. Nele você tem o sim, amém. Gente, quantas pessoas estão tirando o texto dentro do contexto e fazendo uma salada, mas que está gerando, sabe o que é? Levando as pessoas para longe de Jesus. Para longe de Jesus. Nós temos que seguir a Jesus, nós temos que crer no chamado que Ele tem para nós, nós temos um novo propósito de vida, nós temos que obedecer aquilo que Ele falou, aquilo que Ele ensinou, nós temos que agir, falar, abraçar, cuidar, como Ele fez. Nós somos cristãos? O nosso propósito hoje em dia, se você tiver que resumir, é fazer a vontade daquele que te chamou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz. É isso que você tem que entender. É isso. Sabe o que significa conhecer a vontade de Deus? É você ter, e se você é um cristão, é você ter uma vida de abnegação, uma vida de uma disposição humilde em relação aos outros. Nossa, eu nunca vi tanta arrogância. Eu nunca vi tanta coisa acontecer. Eu não estou falando fora da igreja não, gente. Eu estou falando dentro do corpo de Cristo.
Eu estou falando de pessoas que agora, que se tivessem que vir, eu me lembro uma época que nós conhecemos uma pessoa, vinha de fora para cá para pregar no Brasil, mas eu quero segurança, eu quero ficar num hotel 5 estrelas, eu quero... Pera. Era assim que Jesus andava? Era isso que ele falava? Essa disposição de ser humilde tem que fazer parte de todos nós. Ser manso... Não responda, não balança a cabeça, não pisca, fica quieto. Cada um está olhando para dentro de você. Não estou aqui para acusar ninguém. Isso daqui, já falou muito comigo. Já falou muito comigo. Você é dependente de Deus. Você, quando vai tomar uma decisão, você fala, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Quando você vai fazer uma escolha de uma faculdade, aonde você vai, é isso que o Senhor quer para mim? Ou você é daqueles que faz o planejamento, o projeto, olha, faz isso e tal, aí depois você dá uma oradinha, Senhor, vem atrás, me abençoa, está tudo bem. Tem muita gente fazendo isso. Ser cristão é lavar o pé daquele, como Jesus fez. Tá bom, tem os pés de algumas que eu posso lavar. Judas, todos nós seríamos como Pedro. Longe de ti, Senhor. Longe de ti, Senhor. Mas ele está falando isso para nós. É ser servo de todos, é abençoar todos, é ter um coração sincero, fiel, um coração cheio de amor, um coração cheio de devoção, de temor. É isso que a palavra de Deus diz. É ter vontade de implantar um reino, independente da situação que você está vivendo. Porque muitas vezes você vai fazer a obra de Deus chorando, pedindo para Ele te curar, pedindo para Ele fazer por você, e aí Ele pega e te traz outra pessoa para você abençoar, fazer, falar. Você fala, mas e eu? Não é que Ele esqueceu de você, é que o poder dEle se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. E se a gente está querendo ser alguma coisa, esse alguma coisa vai ser trabalhado na hora da nossa carência, dependência, da nossa fraqueza, é assim que é. Você está implantando um reino, não é aquele rei todo-poderoso, não é. Você está vindo aqui para cumprir o plano de Deus para este mundo caído, é isso. Há muitas virtudes de Deus para a gente poder falar. E eu poderia falar muitas outras, depois você pensa aí, faz uma comparação, se olha no espelho e vê, como é que eu estou sendo? Como é que eu estou sendo? Isso eu estou sendo mesmo um cristão? Deus está trabalhando em nós, queridos. Situações que estão nos acontecendo que a gente não entende nada. Sabe aquela que você tem vontade de falar, para o mundo que eu quero subir? Crente não desce, tá? Crente sobe. Para o mundo que eu quero subir, eu não sei se você já passou, eu já perdi a conta de quantas vezes já falei para Deus, que a coisa estava apertada, estava difícil, mas queridos, eu tenho que lembrar, e você também, para Deus não há aposentadoria. Ontem, eu conversando com o Caio, eu estava dizendo, eu estou orando agora para Deus assim, o senhor lembra do Caleb? 80, e ele fala, olha, eu estou tão bem hoje, como eu tinha 40 naquela época, me dá que eu vou ali, vou saquear, vou tirar aqueles gigantes, esse local me foi prometido e eu vou me apropriar dele. Já estou orando assim, porque tem hora que o corpinho, as pessoas chegam para perguntar, como é que você está? Você pergunta, qual parte? Qual parte que você quer saber? Né? Cada hora é uma parte que você está bem. Tem outras, nem tanto. Mas tudo bem, para ele não tem aposentadoria. Como para Deus também não tem idade. Você lembra que a Bíblia fala que tinha uma menina que foi feita de escrava na casa de Naamã. E foi essa menina que Deus usou para falar para Naamã, porque o carinha era leproso. Se o meu Senhor estivesse diante do meu Senhor, que está lá em Jerusalém. Uma menina. Você está preocupado de Deus, se Ele vai te usar, não vai te usar? Querida, não tem nem nome dessa menina na história, só fala uma menina. E Deus fez um reboliço na vida daquele homem. O que nós estamos esperando? Mesmo que ninguém te dê valor, mesmo que as pessoas falam que você não serve para nada, você não vai dar nada. Deus sabe onde te encontrar. Nem os pais de Davi, o papai dele não achava que ele era bom para nada.
nem achou digno de chamá-lo para ele vir fazer, diante de todos os outros. Afinal, tinha aquele primeirão que chegou lá, bonitão, sarado, grandão. Até o profeta foi enganado. Estou diante do futuro rei. Deus não está vendo isso, queridos. Deus está olhando para o teu coração e para o meu coração. Deus está querendo saber como que nós estamos no nosso projeto, no nosso processo de vida, diante dEle, fazendo a vontade dEle. Deus não precisa de líderes, Ele forma líderes, é isso que é. Então, você deve estar perguntando, Raquel, por que essa ministração? Porque nós estamos vivendo num tempo, no meio de um contexto, onde liberdade pessoal está falando muito alto. Liberdade de escolha, então, ter é muito mais importante do que ser, com certeza. Onde cada um tem que estar sentado, porque ele que está dominando, e porque ele precisa fazer as escolhas, porque ele tem direitos. Nós estamos vivendo exatamente num momento onde esse plano diabólico, e eu não estou falando para gente de fora da igreja, eu estou falando para dentro da igreja, é fazer com que essas pessoas não entendam quem são e diante de Deus, qual é o seu chamado, qual é o teu propósito. Será que nós estamos achando que é só mesmo para ir para o céu? Que é só a salvação? Se fosse só isso, já estava bom demais, tá? Mas eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre isso. Deus está querendo te usar com um propósito na vida de pessoas que estão do teu lado. Deus está querendo fazer com que você pare de pensar como os de fora estão pensando, que está justamente, eu preciso ser, eu preciso ter, eu tenho liberdade, eu tenho... Queridos, por isso que eu comecei com a escravidão, sabe? Tem muito crente que Deus queira que seja salvo. Olha o que eu falei. Crente é aquele que crê. O diabo crê e ele não é salvo. Você crê que existe um único Deus? Você crente que Jesus foi esse Deus que veio... Tudo certo. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Gente, eu estava lá na igreja católica, eu fui criado em colégio de freira, na mesma escola a vida inteira. Você falar de Jesus, já conheço. Eu creio em tudo isso que a gente fala de um púlpito. Mas os meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo está. Face a face com esse Deus. Há uma diferença gritante, crucial. Gritante. Falar de boas novas hoje um dia, em termos de um relacionamento de senhor e escravo, é fora de cogitação. De uma pessoa que ouve Deus, se está escrito, obedece, fora de cogitação. Salvador, ele é bem-vindo. Já sei onde eu vou passar a eternidade, isso é bom. Mas eu, um escravo? Está fora. Nem pensar. Por que nem pensar? Porque o que está sendo falado? Vai que você consegue. Vai que Deus vai acabar te dando o que você está pedindo. Quem sabe se orar mais, falta de fé. Falta de fé. Eu me lembro quando morreu o irmão do Caio. 33 anos, deixou 2 crianças. Você acredita que teve gente que chegou para minha sogra para dizer que ele morreu porque você não teve fé? Não precisa de nenhum amigo da onça mais do que isso. Não precisa de nada. Nós estamos falando que nós temos que ajudar um ao outro, porque a luta está apertada. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, é isso. Mas aqui que o mundo está falando, ele está falando, você foi escolhido para vencer, você merece, determina. Misericórdia. Misericórdia. Você é o que você conquista. Então, nós estamos falando sobre o meu esforço, sobre o meu braço, sobre a minha capacidade, a minha inteligência, a minha prudência, tudo é o que eu sou. E como tem crente caindo nessa, gente. Como tem crente caindo nessa. Você é o que você quiser ser. Como assim? Se eu já morri com Cristo, se o viver que eu tenho agora, eu tenho na carne por causa deste Cristo, como é isso? Tem pessoas que usam até texto bíblico, tá? Deus te criou por cabeça e não por cauda.
Que cabeça era aquela quando Paulo, João, olha a história deles, com exceção de João, todos os outros discípulos, que tipo de morte que eles tiveram? Antes da conversão, o Senhor quer que eu traga fogo do céu para acabar com todo mundo? Vocês não sabem de que espírito sois. Foi isso que Jesus falou. E eram diáconos, discípulos dele, estavam andando com ele. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Sabe, embora nós tenhamos sido feitos escravos, como seguidores de Cristo, nós recebemos libertação. Nós recebemos. Satanás não tem mais nenhum direito legal sobre a minha vida. Nós não podemos, o pecado não te domina mais, querido. Sabe, eu estava conversando com os meus netos hoje sobre drogas, sobre... Eles dormiram lá em casa e foi uma delícia, né? Ficamos horas conversando. Mas eu estava dizendo que aquilo que nos domina pode ser droga, cigarro, vício, bebida, pornografia, pode ser o que for. Se você está fazendo isso, o que está sendo? Você tem um senhor, você é dono dele. Você está fazendo as coisas do diabo. Uia! Porque você foi chamado para a liberdade. Você tem já esse direito legal. Então, se nós somos seguidores de Cristo, então o pecado não te domina mais. É o que a palavra de Deus diz. E por causa do Espírito que hoje habita em nós, por causa desse Espírito, eu posso vencer a minha carne. Eu posso vencer o meu temperamento. Eu me lembro, Caio, eu sou calabrês, nasci em Olímpia. Mas foi tão quebradinho. Só ele? É claro que não, eu também, gente. Não existe ninguém bom, perfeito. Ele está trabalhando na tua vida e na minha para nos fazer o quê? A imagem de Jesus. Ele quer que nós sejamos junto com Jesus. Que pai que tem um filho não quer o melhor para o filho? Que pai que já teve um filho que não quer ensinar, fazer com que... O nosso modelo está aí. Nosso modelo é Cristo. Olha para ele e vê o que você tem feito nesse modelo a seguir. Simples. E mesmo no meio de muita luta, de muita aflição, eu e você podemos ter uma vida em abundância nesse mundo caído e corrompido. Nós podemos. E com certeza, eu falei para vocês vão falar, perguntar, né, mas e a salvação? A salvação está aí, Ele já deu. Porque o próprio Jesus diz, para onde eu estiver, vós estejais também. Está aí, gente. Eu não estou falando sobre a salvação, eu estou falando sobre o teu propósito de vida. Para que você foi criado? Esta igreja é uma igreja que forma líderes. Muitas pessoas, Deus tem levado daqui, vão ser pastores, vão ser evangelistas, vão abrir igreja como apóstolos, vão ser mestres. Não importa, nós estamos formando líderes. Mas líderes que servem. Servir não é uma coisa que seja negativo. Você não vai servir para conquistar o coração de Deus. Você vai servir por gratidão a esse Deus, porque você reconhece o que Ele fez. E eu, como ovelha, eu tenho visto que essa volta de Jesus, ela é algo muito sério. Mas nós temos que ser achados também trabalhando nele, fazendo as coisas dele. Olha o que está em Mateus 24, 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel? Está escrito servo? Aqui é escravo. Quem é, pois, o escravo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, escravo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade lhes digo que confiará todos os seus bens. Não é sobre salvação que eu estou falando com vocês. Inclusive, não é sobre ser servo. Eu estou falando de planos e propósitos e vontade de Deus se cumprindo na tua e na minha vida. Todos nós temos que nos preocupar, não apenas com a nossa salvação, nós temos que nos preocupar se nós estamos centrados dentro da vontade de Deus, porque todos nós fazemos parte de um único corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E este corpo, que é um único, está aqui ainda agindo em função de uma humanidade caída.
Nós temos, como pastores, nós temos responsabilidade de saber o que está sendo ensinado a partir daqui de cima. Temos, com certeza. Isso daí Deus vai cobrar de nós. Mas o que está acontecendo com o chamado corpo de Cristo? Gente, é mais ou menos assim, morreu alguém, Deus é culpado, Ele não podia ter deixado. Estou sem emprego, Senhor, porque ainda o Senhor não me deu. Nós estamos tirando o foco de aprendizado e estamos jogando a culpa só nele. E aí a resposta, não brinco mais. Você está doente, não foi curado? Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Comigo? Sabe? Nós estamos querendo dar ordem para Deus. O que realmente significa ser filho de Deus? Eu não estou falando sobre escravos. Jesus falou, já não vos chamo mais de escravos, de servos. Eu vos tenho chamado de amigo. Eu não estou aqui para falar de escravidão, mas eu estou aqui para falar de compromisso, de maturidade, de crescimento. Eu estou aqui para falar que nós estamos formando uma igreja para a volta de Jesus e todos, sem exceção, independente da idade, jovem ou não, tem que estar enquadrado no padrão Deus. Por isso da pergunta, eu estou sendo um bom cristão? Eu estou sendo. Eu estou dentro desse corpo e eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado. Olha o que está escrito em Romanos 8, a partir do versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Ser guiado, Ele pega na tua mão e te leva, não é você pegando na mão dEle e falando, seja feita a minha vontade. Não. Ele é que te guia, Ele te conduz. Você não está na frente, nem eu, queridos. Nós não estamos. É um absurdo a gente pensar que nós podemos dar ordem a Ele. Ele nos guia, Ele nos leva para onde Ele quer. Ele faz como quer. O que Cristo recebeu do Pai, você também recebeu. O que Ele ouviu do Pai, Ele transmitiu para nós. Ele sabia a vontade, de qual era a vontade do Pai, e agora Ele transmitiu isso, essa vontade para a igreja. Você está disposto a cumprir a vontade do Pai, e não mais a tua? João 15:15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo que nós precisaríamos saber, Jesus já contou. Planos, projetos, propósitos, vontade de Deus. Olha o que está escrito em João 15:14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Se nós fizermos o que Ele ordena, nós somos amigos. Mas tem muita gente achando que é amigo e não está cumprindo nada. Então a pergunta é, você tem cumprido o seu chamado? Não importa a idade. Não tem aposentadoria. Você sabe o que Deus espera de você? Você consegue falar, não o que eu quero, mas seja feita a tua vontade? Olha o que está escrito em João 8:29. Jesus falou, eu faço só o que lhe agrada. Tem hora que a gente está pedindo para Deus coisa que agrada para a gente, né? Mas muitas pessoas têm tentado agradar pessoas, mas não a Deus. Muitos até querem parecer ser grandes, importante aos olhos dos outros, mas não aos olhos de Deus. Cuidado. Olha o que está escrito em Romanos 8. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4:1. Leia depois em casa esse versículo de novo. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, que vocês
continuem progredindo cada vez mais. Continua. Não é o progresso que o mundo está dizendo, porque para o mundo você ter dinheiro, você ter carro, você ter posição, você ter um nome. Não é esse sucesso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós fazemos as coisas para ele e nós temos que viver para agradar a um só. Está escrito Gálatas 2, 19, ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Você morreu com Cristo naquela cruz. Já está mortinho. Romanos 6, 7, 8. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Viver com Cristo, por Cristo, para Cristo. Ser como Ele é, fazer o que Ele fez, do jeito dEle, não do nosso. E aí, você ama Deus? Então viva para Ele. Romanos 6, 10, 11. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 14, 8. Não é concurso para pôr mais versículo do que o pastor Getúlio. Vocês devem ouvir a pregar. Não é concurso. Conforme vinha vindo todos eles. Romanos 14, 8. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos de Jesus. Somos do Senhor. Ah, se meu povo soubesse. Ah, se meu povo soubesse. Olha o que está escrito em João, capítulo 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso é uma promessa, gente. Você tem que crer. Não é que você é convencido, não, eu vou passar a eternidade. Está escrito, ele falou, ninguém vai tirar da mão. E aí um outro versículo que eu gostaria que vocês em casa olhassem, ruminassem, Colossenses 1, 9 e 10. Já estou acabando. Cássia, pode vir para cá, o pessoal, por favor. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos, eles souberam que aquele povo tinha se convertido verdadeiramente e que seguiam a Jesus de um jeito maravilhoso. Não deixamos de orar por vocês. Nós, pastores, oramos por vocês, mas mesmo que a gente não orasse, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Tem que ser o pleno conhecimento da vontade de Deus e não a sua vontade. Tem que ser como ele está dizendo, e ele fala, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, por seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nossas lutas servem para nos fazer crescer no conhecimento de Deus. Nossas lutas também fazem com que, apesar da luta, a gente consiga ainda frutificar. Mas ele está dizendo que nós precisamos crescer no conhecimento da vontade dEle. Não é a nossa. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu fico pensando em Jesus naquela hora, dizendo, não o que eu quero, Pai. Se possível, afasta, mas não o que eu quero. Tem que ser por amor, tem que ser por gratidão, tem que ser para honrar esse Jesus, esse Deus que fez isso por nós, gente. Tem que ser mesmo, é pregar a tempo e a fora de tempo, é falar sobre esse Deus, é falar quem é esse Deus que você conhece, o que Ele já fez na tua vida. A pergunta é, será que você e eu sabemos qual é a vontade dEle?
Você está querendo frutificar, crescer? Então fale, seja feita a tua vontade, não a nossa. Tem que ser o que está escrito na palavra e não aquilo que eu quero. Muitos já perderam o propósito da vida. Muitos nem se lembram mais do chamado. Às vezes, e infelizmente, alguns nem souberam qual era. Mas ele está dizendo para cristão, o real sentido nosso, de viver para Cristo. Por que você ainda está nesse mundo? Por que Deus ainda não te levou? Tudo tem um plano. Tudo tem uma vontade soberana de Deus. Não tenta entender. O objeto, a criação não pode entender o que Deus está fazendo com você. Por que tanto não chegar? Por que tanta dificuldade? Mas eu sou tão ruim assim. Não, você é muito pior do que você está pensando. Assim como eu também. Porque a gente pensa bem da gente. A gente não pensa bem dos outros. Por isso que está escrito muitas vezes na Bíblia, para você não julgar o de fora. A meta é ser como Jesus é. O padrão é Jesus. Então olha para a tua vida, olha para Ele, para lá, para cá. E aí você vai ver por que coisas acontecem conosco. Vamos orar. Fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos. Você foi chamado para proclamar, para ser a imagem dEle. Você foi chamado para dizer para Deus, eis-me aqui, cumpra. Envia a mim, cumpra teu plano, qual a tua vontade. Eu estou orando, gente, vocês não fazem ideia, para Deus bagunçar dentro do coração de vocês, e do meu também, como foi bagunçado. Eu estou orando, porque nós, muitos de nós, já ficamos lá atrás, e se Jesus voltar agora, vai ter muita gente, não é só nessa igreja, é em muitos lugares. O que está sendo feito do corpo de Cristo, que entrou tanta heresia no nosso meio? Estamos dando ordem para Deus, estamos fazendo para Deus, vai assinando aí, eu já fiz o que eu quero, vai assinando aí. Oh, xericatalamas. Pai amado e querido, eu realmente não sei porque um dia o Senhor nos escolheu para ser pastores. Qual o teu critério? Alguns eu posso entender, coisa louca, os que não são. Isso eu posso entender, Pai. Mas, Senhor, é muita responsabilidade, Pai. Vê, Pai, o que pessoas estão fazendo das suas vidas, Pai. Vê, Senhor, a ingratidão, a murmuração, Pai. Vê, Pai, o teu plano era uma nação santa, todos, Pai. Todos sendo usados, um povo especial, exclusivo do Senhor, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que nós possamos proclamar Tuas virtudes, falar quem é esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que um dia entrou na nossa vida com trombada, devagar, por família, não importa, Pai, mas o Senhor tem um plano, e a meta é uma só, Senhor, ser a imagem de Cristo. Quanto eu estou longe disso, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu te peço, Senhor. Muda-nos, Senhor. Não liga para se a gente fala, está doendo, Senhor. Eu sei que o Senhor não nos dá aprovação acima das nossas forças. Mas que a gente não possa, por causa dessas lutas, Pai, estagnar, ficar vivendo, correndo atrás só de emprego, de dinheiro, de promoção, Pai, o Senhor já nos deu aquilo que era essencial, Pai. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor. Porque nós esquecemos de olhar o Teu plano, a Tua vontade, o Seu propósito. Nós esquecemos que o Senhor quer uma igreja madura, uma igreja que se chama pelo Teu nome. O Senhor é o cabeça desse corpo, tem que ser de acordo com este cabeça, tem que ser de acordo com a Tua vontade, Pai. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro, Pai, para que o Senhor esteja bagunçando dentro de nós, Pai. Bagunçando, mexendo. Muda, retira o que precisa ser retirado. Retira, Pai.
Essas pessoas estão brincando, Pai. Eu não estou dizendo que daqui, Pai. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão brincando em se dizer crentes, Pai. É por isso que tantos têm saído da tua casa. Porque Deus não deu. Se Ele não deu, então eu não quero mais. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Fomos escolhidos, Pai. Geração escolhida, eleita. Sacerdotes, não era uma única família dos 12, Pai, todos nós somos sacerdotes, todos nós deveríamos ser essa nação santa, santificada, separada, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Fala, Paizinho, fala, Senhor, fala através desse ato que vamos fazer agora. É o ato de reconhecimento, pedido de perdão, mas de lembrança do que o Senhor fez. Irmãos, hoje aconteceu uma coisa, um fato, na verdade essa semana aconteceu um fato que culminou agora nessa palavra. Na sexta-feira, eu comecei a ficar triste essa semana, eu não estava sabendo identificar o que era. Na sexta-feira, na hora de dormir, nós fomos jantar fora com os amigos e eu comecei a falar um pouco sobre isso, mas o ambiente que nós estávamos não estava adequado para a gente falar sobre isso. E eu, então, quando cheguei em casa, antes de dormir, eu, deitado lá com a Raquel, eu falei assim para ela. Eu, como pastor principal dessa igreja, principal no aspecto de ser o presidente da igreja, não que eu seja principal, eu estou entrando numa crise. E aqui eu estou falando para minhas ovelhas aqui, eu entrando numa crise existencial, vamos chamar assim. E eu não sabia identificar bem o que era, e eu comecei a falar. A minha crise era exatamente porque, se a nossa igreja tem o propósito de formar líderes, e líderes é aquele que serve, é aquele que dá um exemplo, aquele que dá um testemunho, aquele que leva as pessoas a ser parecido com Deus, a ser um cristão, que a palavra de Deus ensina que cristão é aquele que é igual a Cristo, ou que é parecido com Cristo. E o que a gente está vendo na internet, na televisão, nas notícias, na igreja como instituição, é uma coisa completamente distorcida daquilo que está na palavra. Então, eu comecei a entrar em uma crise, porque eu não consigo, como pastor, atender todas as necessidades das ovelhas da forma que está acontecendo institucionalmente como igreja. E aí, quando eu comecei a falar isso para a Raquel, ela começou a glorificar a Deus, falou, olha, eu não quero te dar um spoiler da palavra que Deus me deu, que já eu passei a semana inteira Deus falando comigo. Eu vou deixar que você ouça a palavra. Te falei. E hoje, então, talvez Deus, para poder trazer um testemunho, eu comentei isso com o pastor Getúlio e a Flavinha, que estavam sentados, depois que ele pregou a mensagem das 8h30. O aniversário dele foi ontem, né? Então, vocês não cumprimentaram ele antes, falo com ele. Eu comentei isso com ele, e por 2 ou 3 vezes eu virei as costas e olhei para ele, porque tudo aquilo que nós falamos lá no Espaço Gourmet, Deus falou conosco. Então, eu estou querendo trazer para vocês o seguinte, essa palavra é uma palavra profética, não da Raquel, mas uma palavra profética do Senhor para o coração de cada um de nós. Esta igreja, irmãos, é uma igreja que tem maturidade. E ela precisa buscar essa maturidade, aqueles que ainda não têm, precisa buscar, porque os tempos são difíceis, nós estamos chegando a um tempo em que você vai ser provado. E se você não compreender isso ainda,
Deus tem um plano grandioso para esta nação. Essa nação do Brasil, especificamente, Deus escolheu para ser, no final dos tempos, um celeiro deste mundo. E eu creio nisso, e tudo aquilo que você está vendo acontecer no aspecto ideológico, no aspecto político, social, as pessoas estão perdendo a esperança das coisas que eles estão vendo, mas nesta hora que Deus tem mostrado para mim e para você, que é através de um ministério de cristãos verdadeiros, é que Ele vai mudar essa nação. Então tome essa palavra hoje, não como uma exortação de lambada, porque o título da que eu li ali, né, quando a Raquel ela tem uma coisa, ela preenche 36 páginas, com uma letra desse tamanho para ela enxergar direito, mas ela põe aqui no iPad. Por segurança, se o iPad falhar, ela pega isso aqui. Então, quando eu olhei aqui a mensagem, eu falei, se o meu povo soubesse. Eu falei, então vem uma lambada. O tupiche que ela falou, tupiche é o som de um chicote. Tupiche, tupiche, né? O que Deus está fazendo comigo, com você, é falar uma palavra profética. A palavra profética, ela vem direto daqui. Por isso que eu gosto dessa pregação, desse tipo de pregação, que tem um monte de versículo. Porque ela é direta, ela vai na veia, Amém? Então, dentro disso, eu quero só lembrar aqui de três passagens que Deus me deu aqui rapidamente sobre a ceia que nós vamos praticar agora. No livro de João, no capítulo 6, no João capítulo 6, no versículo 35, se não me engano, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E quando Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia, no versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Esse pão que nós vamos comer aqui hoje, tira aí para mim, por favor. Esse negocinho aqui é muito chato, é difícil de abrir. Este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Para um pouquinho aqui, e vamos lá entender que Jesus, quando falou, esse é o meu corpo, e eu sou o pão da vida que desceu dos céus, as pessoas muitas vezes não entenderam isso. E quando nós estamos fazendo esse processo memorial que nós estamos fazendo aqui agora, que ele disse que este é o meu corpo, e na noite que foi traído, ele começa falando, na noite que foi traído, no versículo 3, teve um momento específico, foi naquele momento em que ele sabia que ia ser traído. Ele escolheu, quando ele escolheu esses 12 discípulos, ele lá atrás, ele sabia, porque ele ficou ali em jejum e oração com o Senhor, e Deus mostrou para ele que daqueles 12, ele escolheu um a um, e o mais competente, no ponto de vista da humanidade, no ponto de vista do homem, o mais competente que tinha, que era Judas, era aquele que ele foi escolhido para poder cumprir o plano que Deus tinha. Irmãos, Jesus não entrou nesse mundo sem saber o plano dele, e ele sabia isso desde criança, porque quando ele com 12 anos ficou lá no templo falando com os sacerdotes lá, ele falou para a mãe, você não sabe que eu estou aqui para cumprir o plano? Eu não sei, a Bíblia não informa, mas eu não sei quando foi, que idade que ele tinha, quando ele percebeu como homem que ele tinha um plano. E naquele momento que ele entrou ali para escolher os 12,
ele tinha um plano para cada um daqueles 12, inclusive de Judas. Então, quando ele revelou isso para Paulo, que diz: eu recebi do Senhor que também eu estou vos ensinando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazendo isso em memória de mim. Irmãos, eu não quero dar um spoiler, mas Deus me mostrou que nós estamos como igreja distorcendo o entendimento de que nós somos uma pessoa, nós não somos uma instituição. A igreja é um corpo, cuja cabeça é Jesus. Muda completamente a estratégia. A minha crise existencial acaba nesse momento, em que eu começo a entender que o corpo de Cristo é formado por Ele como cabeça, e portanto a cabeça é que dirige o corpo, e por mim, que faço parte dele. E aí ele continua dizendo, no versículo 25, semelhantemente, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E eu quero rapidamente ir lá para Levítico 17, no versículo 11, Levítico 17, versículo 11 diz assim: porque a vida, na minha tradução desta Bíblia aqui, que está aqui na minha mão, chama vida de alma, mas esta tradução é a melhor, porque a vida está na alma. Quando Deus criou o homem, Ele criou uma alma vivente. Então, a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer a expiação ou a remissão da vida de vocês, porque é o sangue que fará a expiação da vida. Então, quando nós tomarmos aqui este corpo, esse pão, entendendo que eu faço parte de uma missão que Deus tem para a humanidade nesses últimos tempos, que é a igreja. Os últimos tempos, a igreja é um mistério que estava escondido antes da fundação do mundo. No Velho Testamento não existe nenhuma palavra chamada igreja. É interessante que hoje a Raquel citou sobre doulos, que é uma palavra de escravo. Essa palavra no Velho Testamento, que é escrito em hebraico, quando foi traduzido na Septuaginta, traduzido para o grego, a Bíblia da Septuaginta, ela é toda escrita no grego. Eles usaram a mesma palavra escravo 799 vezes no Velho Testamento. Mas somente o sentido de amigo, em substituição ao escravo, apareceu na Nova Aliança. Então, você e eu fazemos parte de um corpo, não de uma instituição. Isso aqui não é um clube. Nós fazemos parte de um corpo espiritual de uma nova humanidade, que tem em Jesus como unigênito de Deus, mas primogênito de um corpo, tem em Jesus a transformação deste mundo, numa estrutura física que nós vamos experimentar quando formos arrebatados, ou quando, seja no arrebatamento como vivos, quando nós vamos estar vivos, ou aqueles que morreram, num piscar de olhos serão arrebatados e transformados o seu corpo, num corpo de uma física diferente, que nenhum homem sabe disso. Então, quando você hoje tomar esse memorial, saiba que você faz parte de um corpo poderoso em Cristo Jesus, porque Ele é a cabeça, e que é o sangue, esse sangue que derramou, que nos trouxe uma nova vida, uma nova existência. Amém, irmãos? Então, vamos ficar de pé. Pegue o seu pedacinho de pão. Se há alguém ainda que não recebeu, por favor, levante a mão, que eles estão para distribuir. Quando você comer esse pão aqui agora, saiba, irmãos, saiba que, lembre disso, lembre que você faz parte de uma família, cujo pai é Jesus,
que te chamou de amigo, Pai, o nosso Pai Deus, que Jesus, como homem, é seu amigo, seu irmão principal, você é herdeiro e co-herdeiro com Ele do reino de Deus, com tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. E esta é a função, essa é a missão que Deus tem para o corpo dele, que é a igreja. É executar, e nós fazemos parte de alguma coisa. Isso que a Raquel falou do propósito, busca em Deus, no momento de hoje, qual é o seu propósito, o que é o meu papel como corpo de Cristo que eu tenho que fazer hoje. E muitas vezes nós estamos buscando coisas que não são da vontade dEle, e às vezes Deus, até pela misericórdia dEle, Ele fala, vou te dar pouco, mas não fazia parte da minha vontade. Mas não é sempre que Ele faz isso, porque muitas vezes Ele estraga um filho mimado. Ele tem que trabalhar com o filho que é mimado. Então, quando você comer, saiba que você faz parte desse corpo. E esse corpo, irmãos, ele está animado pelo sangue que foi derramado por mim e por você. Você estava morto no pecado, você estava morto na escravidão da mão de Satanás. Mas ele, quando ele derramou esse sangue, Satanás achava que tinha vencido. Quando ele morreu na cruz, no terceiro dia, ele foi lá, arrancou da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. Hoje, eu brinquei hoje, falando lá com o pastor Getúlio, o lugar que o crente mais frequenta é o inferno, ou que deveria frequentar. É porque a porta fica aberta. Sabe aquela porta que eu tenho lá na minha cozinha, que ela faz assim, tem uma mola que vai e volta? A porta do inferno, ela não prevalece mais para a igreja. Então é o lugar que você entra e sai na hora que você quer, para arrancar daquele lugar ali as pessoas e colocar na rocha firme que é Jesus. E esse trabalho foi feito pelo sangue de Jesus. Eu e você podemos tomar hoje sabendo que você é animado, tem vida pelo sangue de Jesus. Aleluia, papai. Venham. Eu vou fazer uma oração e eles vão estar cantando. Privilégio que nós temos de fazer parte desse corpo, queridos. É por amor, é por gratidão, é por adoração. Ele merece todo o nosso ser. Nós já estamos mortos, crucificados com Cristo. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus. A pergunta é, o que essa palavra vai gerar em você, vai causar em você, vai transformar em você e vai fazer você agir diferente. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor desse Deus e Pai, a comunhão, a consolação desse Espírito que nos conduz, nos dirige, esteja com todos nós, com os nossos queridos, os nossos familiares, e que Deus nos dê da plenitude do conhecimento dEle, para sermos crentes maduros, crentes prontos para saquear o inferno, e não para levar vidas para o inferno. Em nome de Jesus, vão com Deus, sejam guiados por Deus. Aleluia.